melhor do que nós começarmos glorificando e adorando o nosso Criador. Convido vocês a cantarem conosco a música Majestoso. Feliz sábado. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já passamos ou passaremos por algum momento de aflição.
Mas sabe, a palavra de Deus, ela nos traz esperança. É por isso que no livro de Salmos 120, versículo 1 diz o seguinte: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve, ou Ele me responde. O nosso Deus é o único que pode suprir toda e qualquer necessidade na nossa vida. Por isso, não deixe de clamar a Ele. Vá até Ele hoje. Neste momento, eu convido a você a se colocar de joelhos, para que nós possamos clamar ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um ano que se inicia. Obrigado porque o Senhor está conosco a todo momento. Basta crermos, Senhor. Basta confiarmos, Senhor, que o Senhor vai estar direcionando as nossas vidas. Continue conosco, Senhor. Nos dê um ano cheio de bênçãos, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom dia e feliz sábado a todos. Convido todos vocês a estar abrindo a Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, onde diz: tragando os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Põe-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não declarar sobre vocês bênçãos sem medidas. Disso posto, é notório perceber nesse versículo que os dízimos e as ofertas é sagrado. E outro ponto bastante importante é que os dízimos e as ofertas é onde vai estar auxiliando o avanço do Evangelho. E também temos que ter em mente que o dízimo e as ofertas, nós temos que estar doando e temos que estar tirando o nosso ego e estar confiando plenamente em Deus. E convido a todos vocês a estar participando desse momento de adoração. E você que está em casa pode também estar participando através da plataforma do aplicativo Serve em Mim. Convido todos vocês a ter uma palavra de oração nesse momento. Deus Pai, Deus querido, Pai, só tendo agradecer ao Senhor por mais esse dia, Pai, que Deus concedeu de vida. E também nós estarmos aqui, Pai, para bendizer do santo nome. Pai, aqui agora nesse momento, nós estamos ouvindo, Pai, os dízimos e as ofertas. Sabemos o quão importante é esse momento, que para o avanço, Pai, do seu Evangelho. Colocamos, Pai, sob as suas mãos o restante desse culto. Isso que te peço e agradeço, na Cristo Jesus. Amém. Hoje eu decidi, eu vou mudar. Cansei de ser assim, ser tão cheio de mim. Pai, hoje decidi me entregar pra ser somente teu, rejeitar todo o meu eu. Te peço, ó Pai,
Vamos continuar louvando o nosso Deus nesse momento. Você que está em casa também é convidado a adorar com a gente nesse momento. Vamos adorar o nosso Deus que pede constantemente que nós nos humilhemos diante de sua presença. Você que está aqui no IAP também é convidado a cantar com a gente. Vamos erguer nossa voz em louvor e adorar o nosso Deus juntos. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Feliz sábado! E aí, tudo bem com vocês? Que alegria a gente poder estar aqui na casa do Senhor. E olha, esse é um dia muito especial porque esse é o primeiro sábado do ano de 2021. Com certeza 2020 foi marcante. Algumas situações bem desafiadoras. Foi um ano de a gente lembrar a importância de estarmos juntos, a importância das pessoas estarem conectadas de forma presencial.
Mas 2020 está chegando aí e com muitas expectativas. Eu acredito que tanto eu quanto você, nós estamos com essas expectativas de que 2020 vai ser um ano muito bom e, acima de tudo, a expectativa de que Deus vai conduzir. Claro que nós não sabemos como será esse ano. Pode ser um ano muito bom ou pode ser um ano muito desafiador. Mas o grande detalhe é lembrarmos que nós temos um Deus que dirige a vida de cada um de nós. Nós só precisamos confiar nele. Que Deus abençoe você. Eu espero que as festividades do final do ano, do Natal, foram muito agradáveis. Você teve muitos momentos assim, juntamente com a sua família, de renovar as suas energias num ano que foi tão desafiador. Que Deus abençoe muito você. Você que nos assiste aí também em casa, nós estamos muito felizes pelo privilégio de podermos iniciar o ano de 2021 com as bênçãos do Senhor. E nós queremos agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito até esse momento, por ter conduzido a nossa vida e que em 2021 nós possamos colocar cada dia da nossa vida nas mãos do Senhor. Então continue conectado com a gente, é sempre muito bom ter você aqui conosco através da internet, mas quem sabe em algum momento ainda você tem o privilégio também de poder estar aqui conosco acompanhando o nosso culto de forma presencial. Por enquanto ainda a gente se conecta aí à distância, mas quem sabe daqui a pouco nós estaremos todos juntos. Você será muito bem-vindo à família IAP. Esse sábado é um sábado muito especial e eu quero compartilhar com você talvez um dos textos mais especiais da Palavra de Deus, no meu ponto de vista. Existem alguns versículos na Bíblia ou alguns textos na Bíblia que são muito conhecidos. E se eu falar para você, por exemplo, quais são os versículos ou os capítulos mais conhecidos da Palavra de Deus, é possível que você me cite alguns. Por exemplo, João 3,16. Com certeza é um capítulo, um versículo muito conhecido da Palavra de Deus, né? Quem não conhece, quantos já não tem esse versículo de cor? Existe um outro texto também muito conhecido da Palavra de Deus, que é o Salmo 91, conhecido também como Salmo Protetor. É muito comum em algumas casas aqui no Brasil, onde você vai a alguns lugares, as pessoas deixam as suas Bíblias abertas no Salmo 91, porque de alguma forma as pessoas entendem que o Salmo 91 ele traz algum tipo de proteção, né? Claro que a proteção não está no material, no livro em si, no papel em si. A verdadeira proteção está no nosso Deus, naquele que é o detentor da palavra, né? A inspiração da palavra, aquele que inspirou a palavra, é aquele que nos protege, né? Mas muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Um dia desse eu encontrei um amigo, ele me mostrou uma Bíblia da família dele, uma Bíblia bastante antiga. E essa Bíblia ela foi muito pouco usada. Mas a página que estava o Salmo 91 estava completamente desgastada. Todo o resto da Bíblia estava muito bem conservada, né? E ele estava falando, pastor, olha, de fato, no Salmo 91, na minha família, a Bíblia ficou aberta durante muito tempo e desgastou completamente, né? Esse é um exemplo, eu acredito que você já deve conhecer alguém que deixou a sua Bíblia aberta nesse Salmo, né? Mas o poder está nas palavras, o poder está nas palavras. Mas eu quero compartilhar com você um outro texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é o Salmo 23. O Salmo 23... é conhecido também como o Salmo do Bom Pastor. Quantas pessoas não têm de cor o Salmo 23? Eu acredito que pelo menos o versículo 1 do Salmo 23, todos nós aqui temos decorado aqui na nossa mente. E por isso eu quero compartilhar com você esse texto e a gente estudar esse salmo muito especial para a gente iniciar o nosso primeiro sábado do ano de 2021, refletindo sobre o Salmo 23. Então, abra sua Bíblia nesse momento, no Salmo 23, e vamos acompanhar. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 1. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Esse é o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Esse é um salmo muito especial, escrito por Davi. Há quem diga que Davi escreveu o Salmo 23 quando ele estava fugindo ainda de Saul, e possivelmente ele estava num oásis, e lá ele escreveu o Salmo 23. Outros defendem que Davi escreveu o Salmo 23 muito antes da história dele com Saul, quando ele estava ainda na casa do seu pai, quando ele era ainda um pastor de ovelhas. De fato, nós não sabemos qual foi o momento que Davi escolheu escrever o Salmo 23. Mas a verdade é que nós sabemos que foi ele o autor desse salmo. E olha, Davi, ele era um pastor, ele foi um pastor, ele cuidava de ovelhas. E Davi sabia exatamente a importância de um pastor para uma ovelha. Davi sabia exatamente o cuidado de um pastor para com uma ovelha. E por isso, Davi olha para Deus e fala para Deus assim, olha, Senhor, você é o meu pastor e de nada terei falta, de nada terei falta. É interessante que na língua escrita, o Salmo 23, a língua hebraica, existem algumas formas, algumas palavras e algumas abordagens que é um pouquinho diferente da nossa língua, do nosso idioma, a língua portuguesa. Por exemplo, no hebraico, se eu quiser falar não, eu falo de duas formas, diferente do português. No português, se eu quiser falar não, eu falo não, ok? Mas no hebraico eu falo de duas formas, tá bom? No hebraico existem duas palavras para não. Existe a palavra al, ok? Qual é o nome da palavra? Al. A palavra al é uma expressão que é traduzida para o português como não, mas ela é um não temporário. É um não que é não agora, mas daqui a pouco ele pode se tornar um sim. É um não que em algum momento pode ser um sim. Então, é um não temporário. Então, se um hebreu falar para você assim, al, para você, ele está falando não, mas ele está falando para você também que em algum momento pode ser que se torne um sim. E tem a expressão hebraica também, que é a expressão lo. A expressão lo é a expressão hebraica que é traduzida como não, mas é um não permanente. Ela é um não que não se muda, ela é um não que não se transforma. Então, se um hebreu falar para você não, ele está falando assim, olha, é não agora, é não depois e é não sempre. Essa condição, ela não muda. Então, sempre vai ser um não. Então, quando a gente olha para o Salmo 23, versículo 1, a expressão que é traduzida aqui como nada é a expressão lo. O que Davi está querendo falar aqui para Deus, ele está falando para Deus assim, Deus, você é o meu pastor, você cuida de mim, você supre as minhas necessidades. E você sempre supriu as minhas necessidades e sempre você vai cuidar de mim. E essa condição, ela não muda, porque o Senhor sempre cuidará de mim. Davi, na verdade, ele está falando de um Deus que nunca vai faltar. Não porque as coisas deixarão de nos faltar. Claro que às vezes algumas coisas faltam. Quantas vezes algumas coisas podem faltar? Algumas questões materiais na nossa vida às vezes podem faltar. Às vezes a gente pode ter algumas limitações no contexto que nós estamos vivendo e sentir a necessidade de ter ou conquistar algumas coisas. Mas o que Davi está falando é que Deus nunca nos faltará. Esse Deus, ele nunca deixará de nos faltar. E essa condição, ela não muda. O interessante do Salmo 23, de forma poética, Davi, ele está descrevendo como era o dia de um trabalho de um pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Então, ele descreve o seu dia a dia, agora de forma muito linda e poética. Eu quero conduzir com você o Salmo 23 ainda para a gente ver o dia de um trabalho de um pastor. Como é que era o dia do trabalho de um pastor naquela região, na região do Oriente Próximo? Talvez se hoje a gente visitasse essa região, a gente observasse alguns raros ainda, mas existem as tribos beduínas
a gente observando mais ou menos como é que é o comportamento do pastoreio deles. Isso nos permite entender um pouquinho o que Davi está tentando descrever no Salmo 23. Davi, ao descrever no Salmo 23, ele traz à tona como é que era o seu dia a dia do trabalho. O pastor, ele acordava cedo de manhã, antes do sol nascer, e ele ia lá no curral, organizava as ovelhas, e antes do sol nascer, quando a manhã estivesse despontando, o pastor ele precisava fazer um trajeto. Ele saía da sua casa. Muitas vezes naquela região ele atravessava um deserto até encontrar um oásis ou um wadi, um lugar onde ele vai encontrar pastos verdejantes e água. E aí o pastor agora ele precisa sair cedo, antes do sol escaldante do deserto. Então o pastor ele sai e ele agora faz essa trajetória, conduzindo as ovelhas até chegar a esse lugar. Lá ele vai conduzir as ovelhas para os pastos e também para as águas, ok? Davi, na verdade, ele está repetindo o conceito do versículo 1. Ele novamente está falando para Deus assim: Deus, você supre as minhas necessidades, você me oferece aquilo que eu preciso, né? Uma ovelha precisa de lugar para descansar, de pastos verdejantes, de águas tranquilas. O interessante é que ovelhas são animais um pouco medrosas, elas são animais um pouco mais assustadas assim. E de vez em quando, algumas ovelhas, quando elas vão beber água, e dependendo do lugar onde a água se encontra, se for aquelas águas correntes que fazem muito barulho, às vezes as ovelhas elas se assustam. Às vezes a ovelha ela se assusta com a sua própria sombra. E quando ela se assusta, ela sai correndo, ele volta para o outro lugar e ela não consegue beber água. E muitas vezes o pastor ele precisava pegar a água com sua mão, ou muitas vezes pegar a água com seu cantil e levar para dar água na boca da ovelha. Por isso o texto fala que o pastor ele leva as ovelhas para um lugar onde existem pastos verdejantes e águas tranquilas, águas mansas, que não fazem muito barulho. É exatamente porque o pastor conhece as suas ovelhas. Ele sabe exatamente qual é a necessidade. E Davi sabia disso. Por isso ele olha para Deus e ele fala: Deus, você sabe das minhas necessidades. Você me conhece. E você supre todas as minhas necessidades. O pastor ele passava o dia todo no oásis. E quando estiver perto do sol se pôr, antes do pôr do sol, o pastor agora ele precisa fazer o trajeto de volta para casa antes que ele pegue a noite no deserto. E à noite ele pode trazer alguns perigos, assim também como o clima ele muda consideravelmente quando o sol se põe. Então o pastor ele precisa fazer esse trajeto de volta. E nesse caminho de volta, o pastor ele vai encontrar alguns desafios. Por isso, Davi escreve assim: olha, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Davi sabe que o trajeto de volta ele traz alguns perigos. Muitas vezes é no momento de volta que as ovelhas elas começam ficando muito agitadas, porque começam a surgir alguns felinos de comportamento noturno que são predadores. O caminho ele começa a ficar um pouquinho mais desafiador, talvez porque o sol está se pondo. Então as ovelhas, às vezes, eles começam a ficar muito agitados. O deserto dentro daquela região não é aquele deserto de areia, mas era um deserto pedregoso, um deserto de montanhas, de penhascos, de vales. E aí o pastor agora ele fazia esse trajeto. E às vezes as ovelhas, elas começam a ficar muito agitadas. Talvez porque tem algum felino por perto. E as ovelhas agora elas ficam agitadas, elas começam a sair do grupo, alguns começam a sair da fila. E o pastor, ele desenvolveu uma técnica. Eles têm uma técnica que eles fazem, principalmente nesse momento de retorno, principalmente quando as ovelhas começam a ficar assustadas pelas circunstâncias. E aí o pastor, muitas vezes ele tocava algum instrumento e cantava. Davi tocava uma harpa e cantava, né?
E aí as ovelhas, enquanto eles estão no trajeto de volta, quando eles escutam a voz do pastor, as ovelhas elas começam a entrar numa fila indiana e elas continuam seguindo a voz do pastor. Enquanto eles escutam a voz do pastor, as ovelhas se sentem seguras e elas continuam seguindo a caminhada, né? Por isso Jesus diz assim, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz. Quando as ovelhas elas escutam a voz do pastor, elas se sentem seguras. Por isso, Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A certeza de que o pastor está lá, então elas não precisam temer. O relacionamento ovelha-pastor é um relacionamento muito intenso. E a ovelha, ela é tão apegada ao seu pastor, que se você observar nas tribos beduínas, as ovelhas, elas não podem ser vendidas para um outro pastor. Então não tem como, por exemplo, eu pegar uma ovelha, ou vender ou doar para um outro pastor cuidar. Ela não consegue se adaptar. Então normalmente quando um pastor ele morre ou acontece alguma coisa com aquele pastor, muitas vezes ou a ovelha é vendida para o abate, ou aquele pastor ele tinha algum outro pastor auxiliar que o ajudava, e aí a ovelha conseguiu construir esse relacionamento com o pastor. Esse cuidado, esse contato, ele é tão intenso, que existem muitas ovelhas que não conseguem sobreviver na ausência do seu pastor. E por isso Davi, ele reconhece isso em Deus. Ele reconhece a importância de Deus na sua vida, e ele reconhece que Deus é o seu pastor, e ele depende inteiramente desse Deus. E mesmo que ele passe por circunstâncias desafiadoras, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, onde os perigos estão espreitando, ainda assim ele não precisa temer, porque ele tem a certeza de que Deus está lá, ele escuta a voz do seu pastor. E as ovelhas agora, eles continuam seguindo a caminhada. Davi continua falando assim, olha, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha, o bordão e o cajado são instrumentos que o pastor usava muitas vezes para alguns objetivos, tá certo? Então vamos exemplo como o cajado. O cajado, ele é um pedaço de madeira que muitas vezes tinha um gancho na ponta e às vezes também tinha uma outra ponta afiada, né? E o pastor usava ele tinha algumas utilidades, tá certo, para o pastor, no processo do pastoreio. Uma das utilidades é que o cajado era usado como instrumento para defender as ovelhas de algum tipo de predador, né? Então o pastor usava para afugentar algum tipo de predador, para proteger as suas ovelhas. Mas também o cajado era usado, aquela parte do gancho, muitas vezes para também segurar a ovelha e trazer, em caso de ovelha estiver numa situação de risco, muitas vezes num lugar de difícil acesso, ou talvez se a ovelha caiu num lugar de difícil acesso, o pastor não consegue alcançar, então ele usava o cajado muitas vezes para trazer a ovelha para perto dele. E um terceiro objetivo também, que o pastor às vezes usava o bordão e o cajado, é que de vez em quando algumas ovelhas elas podem ser um pouquinho mais agitadas e correr risco de vida. Então nessas circunstâncias, o pastor às vezes ele usava o cajado e o bordão para quebrar as pernas da ovelha. E isso era muito dolorido. Mas essa é a forma que o pastor encontrava para salvar aquela ovelha. Esse era o único jeito que o pastor tinha muitas vezes para salvar aquela ovelha. Porque para o pastor é melhor aquela ovelha ter as suas pernas quebradas, estar salvo, do que perder aquela ovelha para sempre. E é interessante como Davi fala assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha, o bordão e o cajado muitas vezes eram instrumentos de dor. Mas Davi, ele usa essa expressão de que isso consola, porque Davi sabe muito bem que para um pastor, ele prefere até que a ovelha sinta dor, mas que esteja salvo, do que se perder. E Davi olha para Deus e ele fala, Deus, isso me consola. Eu sei que para o Senhor, mesmo que eu passe por momentos de dor, mesmo que o Senhor tiver que quebrar as minhas pernas, eu sei que o Senhor fará isso para me salvar. Então isso me consola. Davi sabe que mesmo que ele passe por aflições, por momentos desafiadores, mesmo que venha duras provas na sua vida,
mas ele entende que Deus muitas vezes permite essas circunstâncias, é para salvar ele. Então ele fala, isso me consola, isso me consola. O pastor, ele chegava em casa, e aí ele alimentava novamente as ovelhas. Por isso o versículo 5 diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O pastor, ele contava as ovelhas para ver se estão todas as ovelhas, porque se ele perceber que está faltando uma ovelha, o pastor deixa as ovelhas, e aí vem a lembrança da história da ovelha perdida, né? Então o pastor, ele conta, se tiver faltando, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. E quando o pastor agora ele conta, porque as ovelhas são muito parecidas, então ele é necessário contar, havia uma quantidade considerável, então não tem como você saber se alguma ovelha se perdeu, então todos os dias o pastor faz a contagem, então ele conta, ele vê que todas as ovelhas estão lá. Muitas vezes algumas ovelhas se acidentam, tem a sua fronte arranhada por algum tipo de vegetação, por algum tipo de acidente, ou alguns insetos também, que muitas vezes acometem o rosto das ovelhas. Então o pastor, ele tinha um óleo específico que ele colocava no rosto das ovelhas, que aliviava alguns tipos de arranhões, e também evitava com que os insetos acometessem o rosto das ovelhas. Por isso, Davi ainda continua falando, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí o pastor deixa as ovelhas no curral e o pastor vai dormir. E o salmo continua falando assim, olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E as ovelhas vão dormir naquela noite, e no outro dia de manhã começa tudo de novo. E assim era o dia de um pastor. Assim era o dia a dia, como funcionava o pastoreio. Davi, de forma bem poética, ele estava descrevendo como era o seu dia, demonstrando o cuidado que, como pastor, ele tinha com as ovelhas. E ele entendeu que o cuidado era tão íntimo, tão importante, que ele reconheceu que exatamente esse é o cuidado de Deus. Afinal de contas, ele é o nosso pastor. Me permitam finalizar contando essa experiência de um grupo de turistas que um dia estava conhecendo aquela região do Oriente Próximo. E eles estavam agora saindo da região da Palestina e indo para a região do Egito. E era uma região bem desafiadora, uma região de conflitos. E enquanto eles estavam naquele ônibus de turismo, alguns turistas eles observaram e perceberam alguns pastores beduínos pastoreando as suas ovelhas num campo aberto. E aí aqueles turistas agora, eles pediram para o guia, se for possível, parar o ônibus, para que eles pudessem ver aquela cena mais de próximo assim, talvez tirar alguma foto, alguma coisa assim. E o guia não queria, porque era uma região de conflito, mas eles insistiram tanto que a condição foi o seguinte, todos podem descer e permanecer ao lado do ônibus, podem tirar foto, mas eles não poderiam entrar em contato com ninguém, nem se aproximar. Tudo certo, as pessoas desceram do ônibus, eles ficaram observando aquela cena, tiraram foto e tal, até que eles perceberam que um pastor beduíno pegou uma pequena ovelha, e naquela circunstância aquele pastor quebrou as pernas daquela ovelha. E eles ficaram muito aborrecidos, porque como é que pode? Será que naquela região, naquele país, não existe leis que protegem os animais assim? Como é que ele pôde fazer algo tão cruel com uma pequena ovelha? E aí os turistas foram questionar o guia, mas como é que pode? Como é que ele fez isso? E aí o guia agora entrou em contato, ele também era um morador local, ele entrou em contato com o beduíno, enquanto aquele pastor beduíno agora explicava para ele, no seu idioma local, gesticulava, as pessoas, todos os turistas estavam olhando atentamente, tentando entender o que havia acontecido naquelas circunstâncias. Até que o guia turístico chegou para eles e falou para eles assim, olha, ele estava me contando que essa pequena ovelha é uma ovelha que dá muito trabalho para ele. É uma ovelha que muitas vezes
foge do rebanho. Por várias vezes ele já encontrou essa ovelha preso a algum tipo de arbusto. A lã daquela ovelha não tem muita utilidade. Algumas circunstâncias ele já salvou essa ovelha de um perigo iminente. E todos os outros colegas pastores falam para ele vender essa ovelha, porque em algum momento ele vai perder essa ovelha. Mas ele estava falando que como ele ama tanto essa ovelha, que ele não queria vender essa ovelha para o abate e também não queria perder essa ovelha. Então ele preferiu quebrar as pernas daquela ovelha, mas foi para salvar aquela ovelha. E aí aquelas pessoas agora paradas, observaram novamente para o pastor beduíno e perceberam que ele enfaixava as pernas daquela pequena ovelha, e ele pegou a sua ovelha no colo, e ele saiu, as demais ovelhas saíram seguindo ele, e ele foi embora, e aqueles turistas entraram no ônibus e foram para casa, continuaram a sua viagem, a sua excursão, pensativos, tentando entender o que havia acontecido naquele momento. A verdade é que o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. E Deus, Ele fará de tudo para salvar a mim e a você. E se em algum momento o Senhor precisar quebrar as nossas pernas, Ele vai quebrar. Mas entenda, se Ele fizer isso, vai ser para salvar a mim e a você. Porque Ele é Salvador. O comportamento do nosso Deus é um comportamento de salvar, de cuidar. Será que eu e você poderíamos falar assim como Davi falou para Deus? Olhar para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E isso não muda, porque o Senhor sempre vai cuidar de mim. Eu quero trazer a você a lembrança de que nós estamos iniciando mais um ano, mas que esse possa ser um ano onde você possa lembrar que existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que se importa com você. Existe um Deus que te ama. Afinal de contas, Ele é o seu pastor. E Ele cuidará de você. Nós não sabemos como serão os nossos dias durante o ano de 2021. Mas que você possa confiar nesse Deus. Confiar no poder desse Deus. E confiar que Ele está conduzindo você. Confiar que mesmo que você passe por vales da sombra da morte, momentos difíceis, você não precisa temer nada, porque esse Deus é um Deus que cuida de nós e Ele estará sempre presente. Que você, assim como Davi, possa olhar para o Senhor e possa falar: Senhor, você é o meu pastor. Quantos nessa manhã gostariam de olhar para Deus e falar para Deus, assim como Davi falou naquele momento: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque o Senhor é aquele quem eu preciso. Quantos gostariam? Amém, Deus seja louvado. Eu também gostaria muito. Talvez você em casa, também eu quero desafiar você a olhar para o Senhor Jesus e reconhecer nele o seu pastor. Um pastor que cuida de você, um pastor que se importa com você e um pastor que fará de tudo para te salvar. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de abrirmos aqui a Tua Palavra. A Tua Palavra nos ensina que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor. Que nós possamos verdadeiramente, assim como Davi, confiar unicamente no Senhor. Saber que como pastor, o Senhor tem cuidado de nós. Saber que, como ovelhas, nós não precisamos temer mal nenhum, porque Tu estás conosco. Abençoa cada pessoa nesse momento, a cada um de nós, que nós possamos trilhar esse novo ano, o ano de 2021, com a certeza de que existe um Deus que cuida de nós, de que existe um Deus que dirige todos os nossos passos. E com certeza, nenhum dos Seus planos será frustrado na nossa vida. Abençoe a cada um, abençoe também a todos que se encontram conectados conosco aí da sua casa, que o Senhor possa conduzir a vida de cada um. Nós oramos e finalizamos essa prece em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, desejo a você um feliz sábado e até o próximo sábado nos encontraremos aqui na igreja novamente. Deus abençoe.